Então, ok. Olá pessoal, sou o Wagner, sou professor da disciplina da guerra e conforme nós havíamos combinado, hoje é o nosso primeiro encontro, nossa primeira videoaula, né? Onde nós vamos abordar uma questão que vai estar sempre nas suas provas, né? Eu diria para vocês, se vocês abrirem a prova de geografia e não tiver uma questão de clima, então provavelmente vocês podem estar fazendo a prova de matemática. Porque é certo que vocês vão encontrar na prova, em cada prova que vocês forem fazer, uma questão de clima. E essa tem sido que tem aparecido nos vestibulares, e principalmente a questão climática, que é uma questão atual, então uma questão, diria para vocês, uma questão um pouco mais moderna. Isso vai ser sempre uma linha, né, dentro dessas provas mais elaboradas, até mesmo como a gente pode falar de Enem. Então, para a gente começar hoje, eu vou dividir essa aula de clima, até para a gente não ficar tanto tempo falando sobre a mesma coisa. Eu vou dividir essa aula, o clima, em três partes. A primeira parte nós vamos ver aqui, que vocês já estão olhando aí, né, que são fatores e elementos do clima. Vamos ver como se comporta isso, qual o conceito que tem para cada um deles. Depois, no segundo momento, nós vamos fazer uma abordagem, né, do clima no Brasil, né, e mostrando alguns climogramas, que isso geralmente pode aparecer para vocês numa prova mais de vestibular, não tanto Enem, né? E depois um terceiro momento que a gente pode abordar as questões ambientais ligadas ao clima, certo? Então, primeiro momento vamos falar sobre fatores e elementos, conceitos básicos que são importantes para a gente não sair tropicando aí nas questões, né? No segundo momento vamos trazer especificamente para dentro do Brasil. E um terceiro momento, então, vamos abordar mais essa questão ambiental, né, ligada ao clima. Bom, como a gente pode analisar aqui, a primeira coisa que está aparecendo aqui para a gente são duas coisas que sempre a gente tem que fazer essa distinção, né? Clima e tempo. Pessoal, clima e tempo é a mesma coisa? Não, professor, tempo é de hora. Não estou falando do tempo, estou falando sim do tempo. Não o tempo, né? Mas quando tu pergunta para tua mãe antes de sair de casa, mãe, como está o tempo? Ela não te fala assim, 15 chuvas e talvez umas 3 ou 4 ventanias, umas 5 cerrações. Não. Quando tu pergunta para tua mãe como está o tempo, ela te diz, ó, tá frio, né? Tá úmido, tá chovendo, não tá chovendo. Então, é desse tempo que eu estou falando, e não do tempo, aquele outro tempo. Entendeu, né? Não é do tempo, e sim do tempo. Isso é importante a gente definir, que tempo é diferente de tempo, certo? Assim, quando a gente fala, né, do dia e do dia, né? Tem o dia que é dia e tem o dia, a definição de dia e a definição de dia, certo? Né? Que são coisas que acontecem no planeta Terra, não Terra, mas no planeta Terra, certo? Então são aqueles probleminhas que sempre aparecem, mas voltando aqui, nós vamos falar na questão então do clima e do tempo. O que é o clima e o que é o tempo? Pessoal, o tempo, na verdade, ele é o estado instantâneo, momentâneo da atmosfera. O clima, o tempo, na verdade, é o estado da atmosfera num determinado momento. Então, quando a gente percebe, quando a gente analisa o estado da atmosfera num determinado momento, a gente está olhando exatamente, a gente está analisando a umidade, a precipitação, chove, não chove, né? Se nós temos temperaturas altas, temperaturas mais baixas, mais amenas, né? Se está ventando, se não está ventando. Então, quando a gente fala de tempo, nós estamos falando do estado da atmosfera num determinado momento, ok? Quando nós falamos de clima, então, nós estamos falando de algo, então, diferente. Na verdade, o clima de um lugar, ele é composto pela sucessão habitual do tempo. Não entendi, professor. Olha, quero te dizer o seguinte, por exemplo, se um determinado lugar tem as temperaturas são em médias, as médias térmicas, vamos falar assim, as médias térmicas são médias térmicas elevadas durante um longo período, e esse período, no mínimo, a gente pode colocar aí de 30 a 35 anos, então a gente vai classificar esse clima como sendo um clima quente. Exemplo, o clima equatorial. Exemplo, o clima tropical. Analisando determinado lugar e as médias térmicas desse lugar ao longo de um longo período de tempo,
né? E agora tempo, né? A gente percebe que esse lugar, então, tem médias térmicas baixas, né? Então, nós podemos estar falando de um clima subpolar, de um clima polar. Então, a média do tempo, certo? A média do tempo, né, ao longo de um longo período, vai nos dar o clima do local. Pessoal, uma coisa que sempre é importante a gente analisar em relação principalmente ao clima, que a gente escuta muito falar em mudanças climáticas, né? O clima está mudando. E aí é um erro de conceito, né? Porque o clima, ele não pode mudar. O que está mudando, na verdade, são elementos que compõem o clima. Como, por exemplo, as médias térmicas, elas estão ficando cada vez maiores, certo? Existem lugares que a precipitação, as chuvas, estão ficando cada vez menores. Em outros lugares, mais intensa. Acabamos de ter aí uma sucessão de furacões, né, atingindo, né, o Caribe e os Estados Unidos. Então, essas questões atmosféricas que estão ligadas ao tempo, estão mudando. Mas o clima, eu vou dizer que agora o clima do Brasil não é mais um clima predominantemente tropical. O clima do Brasil é um clima predominantemente polar. Não há como mudar o clima do local. Até mesmo porque, pelo que a gente está olhando aqui, existem fatores e elementos do clima. E esses fatores, pessoal, fatores é aquilo que vai determinar, aquilo que determina o tipo climático. E a primeira coisa que está aparecendo aqui para ti é o quê? A latitude. Então, o clima ele é determinado pela posição geográfica na superfície da Terra. Por isso que tem aquelas linhazinhas lá, né, os círculos, que determinam exatamente as zonas climáticas. Então, se eu estou dizendo para vocês que o clima brasileiro ele é predominantemente tropical, é porque predominantemente o território brasileiro se encontra nessa faixa tropical da Terra. E que para que o clima brasileiro passe a ser predominantemente polar, é necessário, então, que haja um movimento tectônico e isso leve o território. Estamos viajando, entendeu? Então, na verdade, o clima, ele não muda. Porque a primeira condição, aquilo que vai determinar o clima, vai ser a posição geográfica. Certo? Então, quanto maior a latitude, quanto mais nos distanciamos do Equador em direção aos polos, devido principalmente à incidência dos raios solares e um outro fator que é importante, que é a esfericidade do nosso planeta, como de novo, professor, a incidência dos raios solares e a esfericidade do nosso planeta, à medida que nos afastamos do Equador, nós teremos então menores temperaturas e menores médias térmicas. Por outro lado, à medida que nos aproximamos da linha equatorial, onde existe uma incidência dos raios solares perpendicular a essa superfície praticamente durante todo o ano, então ali naquele ponto onde o raio solar incide perpendicularmente àquela superfície, as médias térmicas, as temperaturas, elas tendem a ser maiores. Ok? Então, primeiro fator, a latitude. Se desloca, né, conforme a latitude aumenta, né, diminui as médias térmicas, diminui as temperaturas, certo? Agora, só não esquece o seguinte, que média térmica e amplitude térmica são coisas diferentes. A média térmica é a média das temperaturas. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. E aí o que acontece? Essa ligação entre latitude, essa relação, melhor dizendo, entre latitude e amplitude térmica, ela é inversamente, né? Ou seja, à medida que nós nos afastamos do Equador, a amplitude aumenta. E à medida que nós nos aproximamos do Equador, a amplitude diminui. A variação da temperatura diminui, a variação da temperatura aumenta. A outra coisa que nós temos aqui no segundo momento, então, é a altitude. Vai ser um outro fator. Pessoal, e volto a falar para vocês. O fator, ele determina, tá? Ele determina o tipo climático. Ele determina os componentes do clima, tá? Tais como temperatura, precipitação e essas coisas. Então, quando nós falamos, por exemplo, em altitude, o que acontece? Nós temos geralmente uma relação que quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E o inverso, quanto menor a altitude, né, quanto menor a altitude, mais próximo do nível do mar, maior vai ser a temperatura. Isso em função, né, do calor, da temperatura ser produzida exatamente pela excitação das moléculas de ar. Quanto maior a altitude, mais rarefeito é esse ar,
né? Então maior vai ser a dificuldade da produção de calor. Quando nós estamos mais próximos, né, da superfície, mais próximos do solo, né, nós temos uma concentração de ar maior, consequentemente, né, nós teremos também temperaturas, a temperatura ela vai ser também maior. O terceiro fator vai ser a continentalidade ou a maritimidade, ou seja, essa distância que nós temos das grandes massas oceânicas. Uma cidade ela pode estar próxima do oceano ou pode estar afastada do oceano. No caso da proximidade, nós vamos falar de maritimidade. No caso do afastamento, nós vamos falar da continentalidade. O que acontece nessa relação maritimidade e continentalidade? Acontece o seguinte, essas áreas mais próximas aos oceanos, elas tendem a ter médias térmicas, a variação, perdão, da temperatura menor. Então, áreas próximas aos oceanos têm variação de temperatura menor. E áreas mais distantes, que no caso nós falamos então da continentalidade, essas áreas mais distantes, elas têm maiores variações das temperaturas. Isso serve diariamente, né, uma comparação diária, semanal e anual, certo? Se a gente pegar duas cidades, uma próxima do litoral e uma distante do litoral, né, na porção central do continente, nós vamos ver que essa cidade próxima ao litoral, ela vai sofrer menor variação diária, semanal e anual, em relação àquela que está no centro do continente. Isso é em função do quê? Né? Isso se dá em função principalmente do meio. Né? A água é um meio que leva muito tempo para ser aquecido. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos de oceano, o oceano ele pode levar de 15 a 20 dias para variar 1 grau Celsius. Né? Enquanto que essa presença continental, a presença da rocha, essa variação se dá em questão de horas, né? Em pouco tempo, né? Pode haver uma perda significativa de temperatura, né? E pode haver um ganho. Então, o meio vai interferir bastante. Então, pegando duas cidades, geralmente duas cidades muito próximas uma da outra em termos de latitude, né? Você vai ver que existe uma variação, né? Uma diferença na variação térmica dessas áreas, dessas cidades. Isso se dá em função da continentalidade ou da maritimidade. Posso te falar uma coisa? Deixa eu te falar. Eu tenho que falar, eu tenho uma necessidade muito grande de falar e eu vou falar. Só cuida. Quando nós olhamos, por exemplo, no mapa mundi, a gente vê que o hemisfério norte da Terra, nós temos grande presença de massas continentais, né? Continente asiático, né? Por exemplo, o continente euro-afro-asiático, né? Porque aquilo tudo quase pertence à mesma placa tectônica, né? E quando nós olhamos para o hemisfério sul, nós vemos a grande presença de massas oceânicas. Pessoal, quando a gente fala em variações térmicas, variações da temperatura, o hemisfério norte, o hemisfério que está submetido a um alto grau de continentalidade, tá? A grande influência da continentalidade, o hemisfério norte ele sofre grande variação da temperatura. Já o hemisfério sul, devido à presença dessas massas oceânicas, né, que é gigantesco, né, então o hemisfério sul nós temos uma menor variação de temperatura. Falei? Tá. O outro, aí pelo amor de Deus, massa de ar. Pessoal, massa de ar não é um elemento. Não. Risca, não é um elemento. Massa de ar é um fator. Por que massa de ar é um fator, tio? Porque a massa de ar, ela pode fazer com que temperatura, olha lá do outro lado, que a temperatura, com que a pressão e a umidade sofram variações. Então, se a massa de ar ela está determinando, de novo, vou falar mais uma vez. Se a massa, não, vou falar mais uma vez. Estou falando, massa de ar está determinando, de novo, a massa de ar está determinando a variação de elementos, então ela é um fator. E a massa, mas tu poderia classificar uma massa de ar para mim, tio? Claro. Já viu uma por aí andando? Não, eu nunca vi, por isso que eu queria classificar. Então eu vou te classificar uma massa de ar. Massa de ar são microclimas que circulam pela atmosfera. E esses microclimas eles têm uma característica muito própria de pressão, de temperatura e de umidade. Ou seja, ao se aproximar uma massa de ar fria, ela traz características de temperatura, de pressão e de umidade. Ao se aproximar uma massa de ar quente, ela vai trazer características de pressão, de temperatura e de umidade. E eu diria mais, a massa de ar ela sempre traz característica do local onde ela se forma, dos locais onde ela se forma. E como locais nós temos as massas de ar que se formam nos polos, nos trópicos e no Equador. Então não preciso te dizer que uma massa polar
ela é fria. Uma massa equatorial é uma massa quente. Entendeu? Certo? Outra coisa, uma massa de ar ou ela se forma sobre o oceano ou ela se forma sobre o continente. Se ela se formou sobre o oceano, ela é úmida. Se ela se formou sobre o continente, ela é uma massa seca. Ah, professor, então tu quer dizer que a massa equatorial continental é uma massa quente e uma massa seca? Não. A massa equatorial continental, ela vai quebrar essa regra. Por quê? Porque essa massa ela se forma na Amazônia Ocidental, na parte oeste da Amazônia. E o que acontece lá? A Amazônia, por ser uma ileia, uma floresta pluvial de grande concentração de umidade, a Amazônia ela libera grande quantidade de vapor d'água na atmosfera, um processo que você já deve ter ouvido falar na biologia chamado de evapotranspiração, certo? Então, essa evapotranspiração da vegetação é lançada na atmosfera e aí nós vamos ter as massas equatoriais, principalmente a nossa massa brasileira, a massa equatorial continental, sendo uma massa também úmida. Uma massa extremamente quente, por ser equatorial, e também úmida, porque ela traz essa característica lá da onde ela tá legal aí, né? Então tá firme, tá sendo... Olha aqui. Então olha só. Depois nós vamos ter as correntes oceânicas. A corrente oceânica seriam como classificar para vocês já devem ter percebido uma corrente oceânica quando estão tomando banho na praia, coisa assim, né? Aquela corrente que passa, nossa, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é maravilhosa, né? É uma corrente fria, ela passa na parte inferior do oceano, né, no leito, né, e ela vem trazendo todo aquele sedimento. Que maravilha, aquela água que fica com aquela cor característica do Rio Grande, do litoral do Rio Grande do Sul. Só tu sabe, né, que tu vai lá, mergulha, parece um croquete quando está saindo, né, cheio de não é areia, é sedimento, na verdade, é produzido por essas correntes que ficam varrendo o assoalho oceânico. Então só cuida. As correntes oceânicas, elas se classificam de duas formas, ou elas são quentes ou elas são frias. Úmidas e secas, professor? Óbvio que não, né, tia? Como é que vai ter uma corrente oceânica seca, né? Mas então assim, ou elas são quentes ou elas são frias, mas elas também têm outras características, quanto à salinidade, né? Algumas são mais salinas do que outras, né? Temperatura também caracteriza, né? Então temperatura, salinidade e principalmente a questão da pressão. Também isso vai fazer uma variação nas correntes oceânicas. Mas aquelas correntes, a densidade também, né? Também teremos uma diferença de densidade em função da salinidade. Olha só. Mas as correntes oceânicas frias, elas são correntes que dificultam muito o processo de evaporação da água do oceano. Então, essas áreas que são atingidas, que são cobertas por correntes do tipo frias, são áreas que tendem a ter um clima mais seco. Para aí, professor, deixa eu de novo. As áreas que são cobertas por correntes oceânicas frias tendem a ter o clima mais seco? Sim. Então, professor, tu está me dizendo que as áreas por onde passam correntes oceânicas frias, nós podemos ter climas semiáridos? Sim, semiáridos e até mesmo climas áridos. Alguns desertos, como por exemplo o deserto da Namíbia, como por exemplo o deserto Kalahari, o próprio grande deserto australiano, e por que não falar, né, do nosso deserto aqui da América, né, que é caracterizado pela corrente de Humboldt, o deserto de Atacama, né, um dos desertos mais áridos, que se não mais árido do planeta, né? Esses desertos, eles têm como característica, né, a presença de correntes oceânicas frias nessas áreas onde eles estão. Nossa, professor, quanto conhecimento. Eu te falei, é a ciência da guerra, segura aí. Mas tem mais uma coisa. As correntes oceânicas quentes, para vocês terem uma ideia, a água do oceano lá por volta de 23, 25 graus, ela já está lançando grande quantidade de vapor. As correntes, onde nós temos as correntes oceânicas quentes, nós temos climas mais úmidos. Então, tu pode pegar mais ou menos, olha só, olhando para o mapa mundi, tu pode pensar o seguinte, que a borda ocidental, a borda oeste dos oceanos, dos continentes, perdão, a borda oeste dos continentes, nós temos presença de correntes frias, é onde estão os desertos. A borda oriental dos continentes, a borda oriental, a borda leste dos continentes, são banhadas por correntes oceânicas quentes. No entanto, então, maior volume pluviométrico,
maior concentração de chuva, umidade e, consequentemente, áreas mais úmidas, de vegetação mais exuberante, certo? Foi até aí? Beleza. E por fim, pessoal, eu diria para vocês que daí um outro fator que não vai influenciar tanto assim diretamente, porque isso está ligado à urbanização, mas tem que estar ligado nisso, é a cobertura vegetal. A presença ou não, né, da cobertura vegetal vai fazer com que essas áreas, por exemplo, que não tem cobertura vegetal, tendam a ser áreas mais quentes, né? O fenômeno chamado de ilha de calor, nesses grandes centros urbanos, né? Que praticamente já devastaram toda a sua área ambiental, toda a sua área verde, né? O cinturão verde das grandes cidades foi praticamente devastado em função de um processo do avanço da urbanização. Essas áreas elas tendem a sofrer, então, maior aquecimento, e aí nós caracterizamos isso como chamado ilha de calor. As áreas mais rurais, né? As áreas suburbanas, as áreas mais próximas à zona rural, aonde há ainda uma preservação do cinturão verde dessas áreas, então nós temos temperaturas mais amenas. Foi? Olha lá, por outro lado, os elementos. Então é o seguinte, fator determina, o elemento compõe, todo o clima, né, vai ter esses elementos, né, mais ou menos, ou quase nulo, mas todos os climas terão. Então, como elemento, nós temos o primeiro ali, os ventos. Pessoal, vento é ar em movimento. Ok, perfeito, beleza. Mas tem que saber o seguinte, assim, que esse ar se movimenta pela diferença de pressão atmosférica. Toda e qualquer diferença de pressão gera um tipo de vento. De novo, professor, toda e qualquer tipo de pressão gera um tipo de vento. Esse vento se desloca sempre das áreas de alta para as áreas de baixa pressão atmosférica. Esse é o mecanismo geral dos ventos. Os ventos se deslocam sempre das áreas de alta para as áreas de baixa pressão atmosférica, certo? Essas áreas de alta pressão atmosférica, né, por exemplo, os desertos. Os desertos são áreas de alta pressão atmosférica. É de lá que os ventos partem, certo? Então, as zonas polares são áreas de alta pressão atmosférica. É de lá que os ventos partem. Essas áreas que são conhecidas como áreas de alta pressão atmosféricas são chamadas de áreas anticiclonais. Como? Áreas anticiclonais. Por outro lado, aquelas áreas de baixa pressão atmosférica, né, são as áreas receptoras de ventos, é para lá que os ventos vão. Como, por exemplo, um cinturão que nós temos em torno do Equador, chamado de zona de convergência intertropical da Terra. De novo, professor, zona de convergência intertropical da Terra. É para lá que os ventos convergem, certo? Principalmente um tipo de vento chamado de vento alísio. Né? Então, o que acontece? Toda aquela turbulência, toda aquela abundância de chuvas que nós temos, principalmente na região do cinturão equatorial da Terra, se dá em função de uma baixa pressão atmosférica ali. E é para lá que os ventos vão. Entendeu? Os ventos partem das zonas de alta pressão, chamadas de zonas anticiclonais, para as de baixa pressão, chamadas de áreas ou zonas ciclonais. A pressão atmosférica vamos definir como sendo o peso da camada de ar, certo? Então, é o peso que a camada de ar exerce sobre a superfície da Terra. É uma coluna, né? Uma coluna de ar que é exercida sobre a superfície da Terra. Então, aí já não é difícil a gente entender o seguinte, que fazendo uma relação entre pressão atmosférica e altitude, quanto maior a altitude, menor vai ser essa coluna, menor vai ser a pressão. Por outro lado, áreas mais próximas ao nível do mar, né, então maior vai ser essa coluna, né, e maior vai ser a pressão atmosférica. Uma outra coisa que tem que ter um certo cuidado em relação a físicos e os químicos, né, viajam muito ali, é a questão da temperatura e da pressão. Olha só o que acontece. Na física e na química, né, se tu coloca lá que aparece aquela relação pressão-temperatura, cada vez que tu adiciona temperatura, né, calor ao sistema, né, o que acontece com a pressão interna? Ela aumenta. Isso na química, isso na física. Né? Adiciona calor, né, a pressão, mas nós não estamos falando da pressão interna, na verdade estamos falando da atmosfera. E o que acontece na atmosfera? O ar ele tem para onde se expandir. Então, cada vez que aumenta a temperatura, de novo, cada vez que aumenta a temperatura, a pressão local ela é menor. Então, por exemplo, essas áreas equatoriais, né, a região equatorial da Terra, que é uma região extremamente quente, temperaturas extremamente elevadas, essa região é uma região de baixa pressão atmosférica. Por outro lado, as regiões polares, as regiões dos polos,
onde as temperaturas elas são menores, temperatura menor, a pressão ela é maior. Por que isso acontece? Porque é exatamente isso que eu te falei, a questão do ar poder ou não se expandir. Quando nós temos, por exemplo, na região equatorial, uma região quente, as moléculas de ar elas se agitam, se excitam e elas conseguem se expandir do local. Essa expansão do local, o fato de elas se retirarem, as moléculas se excitarem, se agitarem e se expandirem dali, torna essa região uma região de menor pressão. Por outro lado, nas regiões polares, como nós temos a ausência do calor para agitar e excitar essas moléculas, as moléculas estão mais presas, elas estão mais coesas umas às outras. E aí o que acontece? Elas não conseguindo se expandir devido às baixas temperaturas, a pressão atmosférica local, nas áreas de baixa temperatura, a pressão atmosférica ela é maior. Certo? Então, quanto maior a temperatura, menor é a pressão. Quanto menor é a temperatura, maior vai ser a pressão. Professor, mas só um pouquinho. E a questão da altitude? Então, naquelas áreas que são áreas frias de menor temperatura devido à altitude. Bom, aí nós temos uma relação altitude, pressão e temperatura. Altitude, pressão e temperatura. Nós temos um fator e dois elementos. A altitude vai fazer com que a pressão seja menor e que a temperatura também seja menor, porque qual é o papel do fator? É determinar. Então, o fator determina, lá as massas de ar, lembra que eu te falei? Então, o fator ele determina a variação desses elementos. Então, tu poderia pensar, áreas de maior altitude, menor temperatura, maior pressão. Não, áreas de maior altitude, menor temperatura e menor pressão, porque nós estamos falando de um fator e de dois elementos. Falou? Então tá, é isso aí então em relação à pressão atmosférica. De novo, repetindo, maior temperatura, menor pressão. Menor temperatura, maior pressão. Ok? O outro, a precipitação. Bom, precipitação é chuva, né? Chuva, neve, enfim. Mas 3 tipos de chuvas são importantes para vocês, e vocês devem procurar aí nos resumos de vocês. Que são as chuvas orográficas, né? Aquelas chuvas que são produzidas pela questão do relevo, né? A presença do relevo, são também chamadas chuvas de relevo, né? Chuvas de encosta, né? As chuvas orográficas, então aquela área, né, onde chove, nós vamos ter uma área chamada de barlavento, e do outro lado do relevo é a sotavento, onde não chove, que também podemos ter a formação de deserto nessas áreas. Também vocês têm que dar uma olhada naquelas chuvas frontais, que é o encontro de duas massas opostas, uma massa de ar fria, né, e seca se encontra com uma massa de ar quente, úmida, e esse encontro de massas dessas frentes, né, geram essas chuvas chamadas chuvas frontais. E aquelas chuvas de convecção, né, que se dá em função de uma grande quantidade de vapor d'água que é lançado na atmosfera, principalmente nessas regiões mais quentes, como por exemplo a região equatorial. Então são 3 chuvas: chuva de convecção, chuva orográfica ou de relevo, né, e a chuva frontal. Né? E aqui então nós temos os outros 2 elementos, né? Fechando aqui os 2 elementos, que nós temos então a temperatura, né? Que é a quantidade de calor, né, existente no ar atmosférico, e a pressão, que é a quantidade de vapor d'água, né, existente na atmosfera, no ar atmosférico, certo? Então, recapitulando ali, fator determina, elemento compõe. De novo, professor, fator determina e elemento compõe. Pessoal, fechamos agora então nossa meia horinha de aula, como eu acho que ficou bem explicado. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, por favor, me mandem por e-mail, né, a gente pode fazer uma retomada. No próximo encontro nós vamos falar então sobre clima no Brasil, né, o clima do Brasil, né, seus climogramas que aparecem, aqueles gráficos lá, linha de temperatura, precipitação, né? E depois também falaremos sobre a questão ambiental, questão de solos, né, ligados a clima, processo de decomposição das rochas formando solos, então climas variando aí, e variando também o processo de formação dos solos, que sempre, né, isso aí pode aparecer para vocês, principalmente nessa prova do Enem, que aparece essa questão, né, da formação dos solos, né, de como o clima pode interferir nos solos, e era isso. Então,
Eu sou o professor Wagner, né? Sou professor de Geografia, a ciência da guerra, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!